Sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos 2, 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47. É interessante pensar como igreja, né? Como essa igreja, em 97 anos, como ela foi influente nessa cidade, né? A maioria das igrejas aqui, se não todas as igrejas batistas daqui de Suzano, partiu da influência dessa igreja, surgiu da influência dessa igreja. Somos muito gratos ali no Jardim Varã, tem um carinho enorme por essa igreja, porque essa igreja deu o pontapé inicial ali, para que começasse a se tornar uma congregação, e depois então uma igreja independente como ela é hoje. E tudo isso foi porque essa igreja é uma igreja influente nessa cidade. É uma igreja de grande impacto, né? É uma igreja que transforma não só vidas, mas a cidade também. Então, uma igreja de influência, uma igreja que é utilizada por Deus, que é usada por Deus. O Senhor tem usado essa igreja até hoje, sustentado ela até aqui, porque essa é a missão de Deus. Deus deseja, claro, que o seu nome continue sendo proclamado, que as nações sejam alcançadas, que igrejas sejam formadas, tudo isso com o propósito de que ele se torne conhecido e mais pessoas continuem sendo salvas. Então Deus tem um grande propósito com a igreja. Então, ao longo da história, né, a igreja, ela tem sido uma instituição fundamental para a transformação de vidas. A igreja, a união, que é o corpo aqui de Cristo, toda essa união que nós temos aqui, essa união é fundamental para transformar vidas, para impactar pessoas, para auxiliar os necessitados, auxiliar os seus irmãos, trazer crescimento de vida espiritual, crescimento para o reino do Senhor. Então tudo tem um propósito. A proclamação do evangelho, ela se torna mais fácil, o discipulado dentro da igreja, os mais velhos discipulando os mais jovens, e assim por diante, trazendo a próxima geração, para que a próxima geração continue guardando e sustentando a igreja. Porque gerações vão passando, a vida vai passando, e a geração dos nossos filhos, e como o baterista acabou de falar, olha, o meu avô, né, estava aqui um dia, e eu estou aqui hoje cantando porque eu fui influenciado pelo meu avô. E muitas famílias são assim. Eu estou aqui hoje como um pastor, porque um dia minha tia decidiu investir na minha vida. Minha mãe, depois de alcançada, decidiu influenciar a minha vida também e orar pela minha vida, e é por isso que hoje eu estou aqui também, porque houve um discipulado na vida da minha tia, houve um discipulado na vida da minha mãe, houve um discipulado na minha vida, que me transformou, que fez eu ser quem eu sou hoje. Então tudo isso, né, ajuda a refletir sobre o chamado da igreja, sobre a nossa responsabilidade como membros, né, dessa comunidade. Então, o aniversário é tempo de servir, né? Se não há serviço, não há uma realização, não há ação, não há objetivo, não há resultado, precisa do serviço. Toda vez que você trabalha, creio eu que você recebe um salário, né? Nós todos aqui trabalhamos por um salário, pelo menos, para que possamos continuar sustentando as nossas famílias, os nossos filhos, fazer a festinha de pijama da minha filha, né? Então, todos nós trabalhamos para alcançar um objetivo, uma meta. Então, se nós estamos servindo, se é tempo de servir, de praticar o serviço, nós estamos fazendo isso para quê? Ou para quem? Para quem trabalhamos? Ou qual é o objetivo de trabalhar? Por que estamos fazendo tudo isso? Então, lá em Atos, né, que eu falei para vocês, em Atos 2, de 42 e 47, o texto diz o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então esse texto aqui, ele retrata como a igreja primitiva estava ali crescendo, como ela estava acontecendo, como ela estava funcionando, e logo após então o derramamento do Espírito Santo, no dia do Pentecoste ali, eles foram impactados pelo poder do Espírito e experimentavam então essa comunhão profunda da igreja. Eles estavam experimentando esse amor fervoroso, esse compromisso mútuo de cada um, que cada um tinha um com o outro e com o Senhor. Então eles estavam experimentando tudo isso. Então aqui mostra que eles eram uma igreja unida, dedicada no ensino dos apóstolos. A igreja vivia em comunhão, ela celebrava a ceia do Senhor, partilhava o pão, vivia em oração, e eles viviam uma profunda adoração e testemunhavam do poder de Deus entre eles. Eles testemunhavam dos sinais que o Senhor trazia à sua comunidade, dos sinais transformadores que o Senhor fazia por meio do Espírito Santo ali. E eles compartilhavam, supriam seus bens, né, e supriam as necessidades dos mais fracos, dos mais necessitados ali da igreja. Então, aqui está mostrando um pouco de como funcionava a igreja primitiva. E por que eu estou trazendo isso, né? Porque a pergunta que eu tenho é como podemos extrair princípios dessa descrição da igreja primitiva, né, e aplicá-las na nossa igreja hoje. Na igreja, na primeira igreja batista aqui em Suzano, como nós podemos extrair princípios desse texto e aplicar aqui em nossa vida para que possamos alcançar os 100 anos, para que a igreja não venha a morrer, como tem acontecido na Europa, né? As igrejas têm se tornado balada, bares, e têm ali tomado um distanciamento enorme do Senhor. Então, a primeira lição que nós podemos extrair desse texto é como é importante a comunhão e o ensino. Como é importante a comunhão e o ensino. Então, o texto diz o seguinte: perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, podemos perceber nesse texto que é importante essa união que nós estamos realizando aqui. E não só no domingo, mas em casa, chamando os nossos queridos amigos para almoçar em casa, para jantar em casa, comer uma pizza, curtir um churrasco, né? Pastor tem cara que gosta de um churrasco, né? Pastor Eliseu também, um churrasquinho, né? Bom, queijo coalho, né? Uma picanha, com bastante sangue ali, né? Fala assim, não, que está dando até fome, né? Então, nós precisamos ter essa comunhão de casa em casa, participando, dividindo, chamando os amigos, os nossos filhos na igreja, para ir em casa jogar um videogame, né? Eles gostam de jogar videogame, Free Fire, Fortnite, Clash Royale, esses jogos todos aí que eles curtem, Roblox das meninas, né? Então, eles gostam de jogar, então chama em casa para jogar, fazer ali uma lan house, encher de computador lá, no quintal de casa, e fazer esse momento de comunhão. Mas é só comunhão que deve ter? É só festa, é só alegria? Não. Nós devemos fazer tudo isso com um propósito. O propósito de manter a sã doutrina na nossa igreja, de discipular um ao outro, é o momento de ensinar. Eu e minha esposa, quando nós fomos para o seminário, para estudar teologia, eu não vim numa família cristã, ela se tornou cristã depois, então eu vim numa família muito desestruturada. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era uma pessoa que trabalhava muito, né, para manter a casa, então eu fui criada entre a minha avó, entre a minha tia, fui entre essa criação aí, muito distante do meu lar. Me envolvi com droga, tive toda a minha adolescência perversa ali, né? Então, quando eu conheci minha esposa também veio de uma doutrina familiar muito ruim. Minha sogra, ela é hippie, né? É hippie mesmo, dos dread, de vender os negocinhos lá, tal, as miçanguinhas. Ela tem esse estilo, é o estilo dela, né? E eu e minha esposa viemos disso daí, minha sogra é separada. Então, a nossa vida, quando nós começamos ali o nosso namoro, nós não éramos crentes, foi uma vida muito conturbada.
Foi uma vida de muita briga, um início de muita briga, de muita discussão, de tacar copo, de eu ter que me inspirar no Matrix, né? Desviar dos copos, dos pratos e tal, porque era muita discussão, muita briga, e a gente ficava muito perdido ali de como viver aquela vida. Falar, meu Deus, ser casado é muito difícil, quero terminar logo, né? Quero ter paz, por que eu casei? Até brincava com ela, falava assim, nossa, descobri a verdadeira felicidade depois que eu te conheci. Ela, nossa, que lindo. Falei, é que eu era feliz e não sabia, né? Então, e eu vivia com isso, só que falava, meu Deus, como o casamento é difícil, né? E aí, quando eu comecei a ir na igreja, eu fui discipulado por umas pessoas, e eles começaram a mostrar que é difícil porque eu sou egoísta, né? É difícil porque eu tenho desejo dentro do meu coração que não condiz em amar o outro, mas em somente me amar. Eu queria que as coisas fossem no meu jeito, da minha maneira, e ela também queria que fosse do jeito dela e da maneira dela. E ela falou, você tem que fazer do meu jeito. Eu falei, mas se eu fizer do teu jeito, com o tempo, vou começar a fazer do meu jeito. O seu jeito se torna o meu jeito, né? E aí vira essa bagunça, virava essa discussão dentro de casa, e aí a gente foi para o seminário. Chegou no seminário, a gente já estava ali na igreja, tinha o desejo já de viver o ministério. Tinha uma senhora no seminário lá, que é uma das fundadoras do seminário, no Palavra da Vida. Ela decidiu, ela percebeu, né, a imaturidade que nós dois tínhamos na época. Eu tinha 24 anos e ela tinha 18 anos, já acabou de completar 18 anos. E ali ele viu toda a nossa maturidade e começou a discipular a gente. Começou a chamar a gente para almoçar na casa dela, para jantar na casa dela, para dar uma volta no parque. E começou a andar e caminhar conosco. E como isso foi importante para a minha vida e para a vida dela. Porque nós começamos a perceber que estar perto de pessoas com mais experiência nos dava também uma experiência. Nós começamos a perceber que eles não brigavam tanto como a gente. A gente começou a perceber que eles se amavam e prestavam elogios um com o outro. Não tinha tanta rispidez um com o outro, né? E eles começavam então a doutrinar a gente também. A mostrar para nós como que um deveria tratar o outro. Como que um deveria falar com o outro. Como que era a família deles. Então, eu por viver lá dentro da casa deles, eu via como eles tratavam os filhos deles. Como eram tratados os netos deles. Então, isso foi uma comunhão que eu vivi com eles. E uma aprendizagem da palavra do Senhor. Então, sempre que eles tinham que exortar, eu e minha esposa, porque nós estávamos discutindo, eles abriam a Bíblia. Falavam, olha, o texto da Bíblia, tal, fala isso, isso e isso. Você deve amar a sua esposa sobre todas as coisas, né? Você precisa respeitar, ter um amor sacrificial sobre a vida dela. Falar, morrer é fácil, difícil é viver, falava para ele. Né? Viver pela esposa é difícil, morrer é facinho, né? Agora viver todos os dias, amando, se dedicando, abnegando o seu amor para dar um amor ao outro, isso é muito difícil. E isso é igreja, isso é comunhão, que a igreja deve perseverar também. Essa é a comunhão que a igreja deve ter. Essa comunhão de família. E aí é muito interessante perceber que dentro das igrejas hoje, como há grandes divisões, grandes brigas, irmão brigando com irmão, pessoas falando mal do pastor, da liderança da igreja. Como a igreja é dividida hoje, não sabe mais viver em comunhão, ou não aprende, não tem um desejo de aprender a viver isso. E aí uma coisa que eu aprendi é que quem tem Deus como Pai, não escolhe o irmão. Todos nós aqui somos irmãos porque temos Deus como nosso grande Pai. Então eu sou irmão de cada um de vocês que reconheceram a Cristo como Salvador de sua vida. E eu não posso escolher vocês porque Deus é Pai. Deus é o meu Pai, então eu preciso ter comunhão com vocês. Então estar aqui com vocês é uma grande alegria para o meu coração, pois estou conhecendo mais uma grande parte dos meus irmãos. Pois no céu, espero que nos possamos nos encontrar no céu um dia, né? Eu posso olhar para a cara de cada um, para o rosto de cada um e lembrar, falar, nossa, como foi bom te conhecer. Então, se você quiser me convidar para um churrasco, estou aberta a convites, né? Pode me convidar para a gente se conhecer mais, né? Bater mais papo. E era isso que acontecia. Então, eles viviam em comunhão constante, em casa. Viviam ensinando um ao outro, exortando um ao outro, discipulando um ao outro, perseverando na doutrina. E o que as igrejas têm buscado hoje, o que a maioria das igrejas tem buscado hoje é um método para crescimento da igreja. Então eu preciso ler o livro do coach tal, o livro de não sei o quê, porque eu preciso aprender um método para desenvolver aquilo. E esquece da palavra de Deus. Lê vários coaches, Pablo Marçal, Caio Carneiro, tal, enche
a cabeça de conhecimento de coach. Aí você pergunta um versículo da Bíblia para a pessoa, não sei não conheço não. Qual é a história de Jonas? Jonas, aquele que abriu o mar vermelho? Não, tem a ver com o mar, mas não com o mar vermelho, né? Porque nós estamos muito preocupados em viver o nosso mundinho. E na igreja eu chamo o crente 3S, sentado, salvo e satisfeito, né? Ele vem na igreja, senta, levanta a mão, adora, canta, vai embora, não dá nem tchau para a pessoa que está ali na recepção. É o sentado, salvo e satisfeito. Então as igrejas, né, tem hoje, está com as portas abertas para esse sentado, salvo e satisfeito. Essa pessoa não está a fim de trabalhar, essa pessoa não está a fim de servir, essa pessoa não está a fim de fazer nada. Ela está a fim de ser servida. E como que a gente identifica essas pessoas? Como que nós achamos essas pessoas em nosso meio? Por meio da comunhão. Se não há comunhão, não há conhecimento. Então precisamos nos unir, fazer os pequenos grupos, fazer a união em casa, bater um papo, chamar para sair, para ir naquele tamanduá lá, não, a formiga, né? Cantina formiga lá, que você deixa todos os seus animais lá, não só a formiga, né? E ali ter um momento de comunhão, as mulheres da nossa igreja foram lá, tiveram um momento de comunhão, tudo. E esse é o propósito. A alegria em viver, em estar junto, em servir um ao outro. Eu sempre falo do ministério da carona, né? Dá carona para os irmãos, cadê o ministério da carona? Quem mora aqui perto um do outro e tal. Não quer abrir a sua vida, não quer abrir a sua casa, não quer abrir sua família, porque nós temos medo hoje que as pessoas enxerguem erros em nós. Mas nós somos feitos de erro. Eu sempre falo para os meus membros da minha igreja, eu falo, olha gente, eu sou pecador demais. Eu peco muito. Eu não sou santo. Se eu fosse santo, eu levantava a mão na adoração, Deus puxava. Mas eu não sou esse cara. Gostaria de ser. Busco a santificação, busco a santidade, mas eu tenho falhas. Tem dias que ainda eu brigo com a minha esposa. Às vezes eu chego lá na igreja assim, sozinha, meio brava assim, só com a minha filha assim, a mais velha, aquela mais grudada em mim. As minhas perguntam, pastor, cadê sua esposa? Aí eu reflito uns 2 minutos, assim, fala a verdade ou minto, né? Aí eu falo a verdade, falo, gente, tive uma discussão com a minha esposa, ela demorou muito para se trocar, e eu vim para a igreja mais cedo que ela, e decidimos dessa forma. É claro, chegando em casa, eu vou conversar com ela, nós vamos nos acertar, vai ter o perdão, vai ter a celebração desse perdão, vai ser tudo maravilhoso. Mas naquele momento, era o momento que eu estava irado, eu estava nervoso, não adiantava eu resolver aquele problema, aquele conflito naquela hora. Eu ia gerar mais problemas, e eu e minha esposa de cara empurrada para a igreja. Chegando na igreja, nós iríamos fingir que estava tudo bem, né? Ia sair, abrir a porta do carro, fechar, pronto, o botãozinho da paz, né? Aí volta para o carro de novo, um mundinho das trevas, né? Mas não, nós entendemos que há tempo para as coisas, há tempos para todas as coisas. Nós entendemos que precisamos ter comunhão na igreja, que temos que ter comunhão em casa. Essa comunhão vai gerar atrito muitas vezes, vai gerar discussões. Nós vemos na história de Paulo brigando com algumas pessoas que caminharam com ele, mas depois de algum tempo ele retomando ali a amizade novamente. Porque comunhão, igreja, vão ter os desentendimentos, mas isso não pode permanecer em nossa vida até que se complete 100 anos. Durante esses 97 anos aqui, durante esse tempo que você está na igreja, quantas pessoas você já brigou? Quantos irmãos você já teve discussão ou separação, né? Ou, aplicando em sua vida, quantos você já ensinou a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos? Quantos você pegou e discipulou, caminhou para que se torne um músico, né? Como o rapaz ali, se torne um líder, um pastor, um líder de jovens, um líder da classe dominical. Quantos vocês já discipularam? Quantos vocês ensinaram a viver o que é ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho? Quantos? Porque para que alcance o 100, para que essa igreja permaneça até o 100, não seja engolida por essas ideologias, por essa bagunça que está aí nesse mundo hoje,
nós precisamos permanecer em comunhão, ensinando uns aos outros, porque senão nós morreremos. Eu creio que ninguém aqui tem o desejo que essa igreja se torne um bar um dia, ou uma balada. E eu não desejo que a nossa igreja no Jardim Varan se torne isso também um dia. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos alcançar a próxima geração. Porque o mundo está muito preocupado em alcançar essa nova geração. Eles estão fazendo de tudo para alcançar essa nova geração. Eles estão destruindo todos os princípios dessa geração. Eles estão acabando com essa geração. Fazendo o quê? Mostrando que a família não vale a pena. Mostrando que ter filhos não vale a pena. Eu tenho 3 filhas. E homens, uma dica para vocês que são pais de meninas. Já fiz esse compromisso com o Senhor. Eu falei para Deus que o primeiro namorado de cada filha minha, eu irei sacrificar a ele. Pega essa palavra. E se ele gostar, irão todos, né? Até ele negar algum. Mas para que isso aconteça, nós precisamos continuar, né? Incentivando os nossos jovens a quererem ter filhos. Então, um baterista aqui na frente falando, cara, estou com a minha filha e tal. Que bênção, está lá em cima, lá, né, com a filha dele. É filha? Filha? Ah, vai sacrificar o Senhor também? Gostou da dica? É isso aí, toma posse. É o segundo? Você tem um filho? Ah, já sacrifica já o Senhor, ó. Já aproveita já. Aproveita que é novo. Brincadeira. Então, para que isso aconteça, os mais velhos dessa igreja, as pessoas mais experientes, que já estão casadas há mais tempo, precisa pegar esses jovens e falar assim, cara, eu vou assumir os jovens aqui, eu vou cuidar deles, eu vou ensinar eles a viver uma vida diferente. Só que ensinar a viver com alegria, com felicidade, percebendo que tem coisas na cultura que são preciosas ao Senhor e que nós precisamos redimir essa cultura para a glória de Deus. Porque nós temos a mania de, como igreja, olhar para as coisas que são do mundo e falar, isso é do mundo, isso não presta, né? Um dia a bateria já não prestou dentro da igreja. Alguém dessa época? Que era do demônio? Né? Um dia a data show também já foi do demônio. Era retroprojetor, né? E eu lembro das folhinhas transparentes que eu colocava lá, né? Então, hoje nós usamos para a glória de Deus isso daqui. Nós usamos a bateria para a glória de Deus. Então é pegar as coisas que são e pertencem ao Senhor e trazer para a igreja, para ser utilizada para alcançar as pessoas. O problema é que a gente traz tudo para o demônio. Isso não pode, é do demônio. Isso não vai, é do demônio. Aquela doceria, Satanás, né? Esse estilo que você está usando agora, essa roupa larga aqui, longa, camiseta longa ali do baterista, isso é do demônio, né? Por isso que é baterista. Né? E aí a gente critica, mas não ensina, não mostra o caminho certo, o caminho correto, de como fazer, de como alcançar, de como ser. E aí parece que ser crente é chato. E na boa, é a coisa mais legal que tem ser crente. A liberdade de ser cristão, a liberdade de não ter o peso na consciência das coisas que faz, a liberdade de ser livre da culpa, de ser livre da condenação, a liberdade de olhar para Jesus, de saber que você está influenciando pessoas para o bem, é maravilhoso. E era esse pacto, esse compromisso que eu fiz com Deus, quando eu conhecia Deus. Falei, Senhor, eu fiz muita coisa errada, eu gastei meu tempo com muita coisa que não prestava. Eu influenciei muita pessoa para o mal. Deus me ajuda a influenciar pessoas para o bem agora. Senhor, esse tempo que eu gastei com coisas erradas, que eu gaste agora para a honra e glória do Teu nome, para alcançar pessoas, transformar vidas, ser influente. E essa é a nossa missão como pessoas e como igreja, ser influente. E eu fico feliz porque quando eu olho para essa igreja, eu percebi que vocês são influentes. Por causa de tantas igrejas, tantas filhas que essa igreja tem. Quando eu ouço a história, escuto a história ali, está aqui o nosso vice-presidente também, eles contando como que surgiu a igreja, surgiu na comunhão. Surgiu eles se reunindo numa casa, na comunhão ali numa casa, compartilhando a palavra,
pregando a palavra, cantando louvores, compartilhando pão. Naquele momento de construção da igreja, as mulheres iam lá, faziam a comida, os homens enchiam laje e depois o bucho, né? Foi um momento de comunhão, de alegria na igreja, porque existia uma igreja por trás apoiando, existia uma família por trás apoiando, e hoje eles estão lá, seus 19 anos de igreja. Isso é uma bênção, é uma maravilha para nós, mas isso só é possível se continuarmos na batalha da comunhão e dos ensinos. Se isso não acontecer em nossa vida, se nós não formos ensinados, e aí quando eu lembro de ensino, eu não tenho como lembrar das chineladas da minha mãe, né? Chineladas de mãe é para ensinar, né? Repreensão, tal, e aí você aprende, né? Minha mãe fala assim, olha, você precisa comer, senão você não cresce. Dá para perceber que eu comi muito, pouco, né? E aí eu não cresci, mas as chineladas eu tomei. Hoje eu aprendi que é importante comer e eu como sem esforço nenhum, né? Valeu a pena as chineladas da minha mãe. Só que com o Senhor as chineladas são mais longânimas, com mais paciência. O Senhor tem mais paciência conosco do que os nossos pais. E a própria Bíblia fala sobre isso, que Ele não é como os nossos pais que nos disciplinam na nossa ira, na força, na raiva, mas com paciência, ensinando a gente a sua vontade e os seus desejos, para que possamos continuar vivendo então a comunhão e o ensino. Então devemos buscar uma vida de comunhão profunda um com os outros, compartilhando a nossa vida um com os outros, compartilhando também o crescimento espiritual. É muito interessante, quando eu tinha algumas lutas espirituais, eu compartilhava com o meu prestador de contas ali, que seria a pessoa que estava me discipulando, algumas lutas que eu tinha, ele falava assim, cara, é muito mais fácil você decorar esse versículo, vai por esse caminho, faz assim, faz assado. E eu ia seguindo as orientações dele e eu percebi que dava certo. Mas porque eu tinha alguém caminhando do meu lado. A vida cristã, ela não funciona solitária. Ela só funciona em comunhão. Isso é um corpo. E aí isso vai nos dando diligência também com os estudos da palavra de Deus. Eu lembro como aquela pessoa que me discipulou perguntava, e aí? Nossa, eu faço assim, eu vejo minha filha faz assim com o telefone, né? E eu faço assim, geração diferente, né? E aí ele ligava e falava assim, olha cara, e aí, já leu a Bíblia hoje? Vixe, li não, estou com uma preguiça. Dele, então abre aí que eu vou ler para você. Aí eu abria com ele, ele lia para mim, o versículo. Pronto, agora vamos orar. Eu falei, nossa, não estou a fim de orar não, estou muito distante de Deus. Então eu vou orar por você. Aí eu orava. Isso é comunhão, isso é ensino. São formas práticas aqui de ajudar as pessoas, valorizando esse ensino sólido. Eu perguntava, cara, o que você acha da teologia da prosperidade? Ele, ixi, uma furada isso aí. O Senhor é Deus de todas as coisas, cara, fica tranquilo. Ele fala que vai suprir sua necessidade no momento que você precisar. Confia nele, a prosperidade vem dele. Ah, legal. E qual o versículo que eu uso para isso? Daí ele dá os versículos. Qual o texto? Cara, o que você acha de expulsar demônio? Um maluco negócio, fui na minha igreja lá, um monte de gente caiu e tal, fiquei com medo até de pegar em mim, né? Falei, ixi, cara, ó, isso acontece mesmo, tá? Mas o processo é esse. E ele ia me ensinando as coisas. E é muito gostoso quando você tem alguém para conversar sobre essas coisas. Eu sou pastor hoje, o pastor Eliseu também, tenho mais um pastor, esqueci o nome, pastor. Cristóvão, você não lembra de Cristóvaldo. E aí, hoje é mais difícil isso, né? Até quando eu fui, em 2014, como seminarista, eu percebi que as pessoas tinham mais curiosidade sobre a Bíblia, assim. Me perguntavam mais coisas e tal. Depois da pandemia, acabou a curiosidade do povo. Aconteceu isso contigo também ou não? Só na minha igreja mesmo. O pessoal, foi distanciando, perdeu, assim, a vontade de conhecer sobre Deus, de tirar dúvida, de aprender a viver. Porque hoje, vou procurar um Google aqui. Vou dar um Google aqui. Hoje tem pessoas ensinando na internet. E aí a pessoa que você teria comunhão aqui na igreja para ouvir, para aprender todo o treino do teu pastor e tal, você não escuta mais teu pastor. Você não escuta mais sua liderança. Fica ouvindo só as coisas na internet, aí chega e causa divisão na igreja. Pronto. Destruição. O que Satanás mais quer destruir é converter a sua família a uma vida de homossexualismo, de distanciamento do Senhor,
a uma vida completamente perdida. E ele tem conseguido. Você dá mais ouvidos para a internet, para pastores de internet, do que para o seu pastor, que cuida de você, que te ama, que está próximo, perto, sua liderança. Então precisamos nos atentar a esses ensinos. Olha, as pessoas tinham desejo de estar perto dos apóstolos. Hoje as pessoas querem distância do pastor, né? Bonhoeffer, ele fala o seguinte: a comunhão dos santos é uma realidade viva e é experimentada através do ensino mútuo e da instrução recíproca. Eu tenho muito a aprender. Cada um de nós temos muito a aprender. Segunda lição que nós podemos extrair aqui desse texto é a prática da generosidade e serviço. E eles faziam isso. Olha, o texto diz o seguinte, né? Todos que estavam, né, juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bem e distribuindo o produto entre todos. Então eles distribuíam, né, tudo que eles tinham, eles distribuíam as suas propriedades, distribuíam seus alimentos, distribuíam tudo que eles tinham, porque eles tinham prazer aqui na prática da generosidade do serviço. Eles gostavam de trabalhar entre um ou outro, observar aqui quais são as necessidades das pessoas. Eles, por causa da comunhão, eles sabiam quem tinha necessidade na igreja. E por saber dessas necessidades, eles se juntavam ali e dividiam suas propriedades, suas coisas, para ajudar as pessoas. Eu vejo sempre ali na internet alguns pastores que fazem isso, né? Eles pegam os dízimos e vai lá e reforma a casa de alguém, faz uma ação social legal assim, vai ajudar as pessoas, distribui alimentos, distribui roupa, distribui tudo. E essa parte da generosidade é algo que atinge muito nosso coração hoje como uma forma egoísta. É uma geração que não é mais tão generosa. Não conhece essa igreja, eu estou falando olhando o mundo, tá bom? O mundo hoje, ele está um mundo mais egoísta, mais olhando para si. Então, qual é a forma que eu fico rico? Qual é a forma que eu trago conhecimento? Qual é a forma que eu cresço no meu trabalho? Qual é a forma que eu consigo mais as coisas? Como eu consigo ser mais bem visto dentro da igreja? Como eu trago status para a minha vida? É um olhar para dentro. E aí eu não quero mais dar dízimo na igreja, porque, nossa, dar dízimo na igreja? Vou encher o bolso daquele pastor ladrão, né? Por causa dessas igrejas universais, mundiais, aí que estão espalhadas aí pelo universo, pelo mundo, né? A gente pensa que tudo é assim. E a gente esquece que existe uma administração aqui, pensando no bem das pessoas. Trazendo aqui um trabalho, um serviço para a comunidade. Então, essa igreja aqui, muito dízimo já foi investido em outras igrejas, que estão espalhadas por aí. Uma igreja generosa. Uma igreja que já pegou seus membros, e aí tem o Laércio, cadê o Laércio? Laércio está aí? Laércio participou de construções de igreja, né, Laércio? Já esteve ali à frente de algumas igrejas que estavam se iniciando ali, esteve à frente ajudando, pastor Isaías, vários pastores, várias pessoas já estiveram envolvidos na obra com a sua generosidade, com o seu serviço. A gente pensa que generosidade é só dar dinheiro, mas generosidade é dar o meu tempo, é dar o meu trabalho, é dar a minha habilidade, é servir a minha comunidade. Não é estar sentado, salvo, satisfeito, mas estar envolvido em tudo que a igreja tem para oferecer. Eu vim numa igreja, né, na PIB Mogi lá, eles, de tantas pessoas que tinham, né, uma igreja de 1.500 membros, tinha muitas pessoas, e muitas pessoas bem profissionalmente, de muito conhecimento, advogados, engenheiros, arquitetos, pessoas de ação social, né, dos trabalhos sociais. E eles então perceberam que há uma grande necessidade ali na região, tinha muitos dentistas também, e formaram uma ONG dentro da igreja. E essa ONG começou, e eles fizeram uma sala dentro da igreja lá, para atender as pessoas que têm necessidade com dentista, né? Então tem uma sala lá, odontológica dentro da igreja. Tem uma sala de atendimento psicológico, né, dentro da igreja. Tem uma sala de atendimento na área de advocacia, que é serviço, é generosidade, é uma prestação daquilo que eu sei, para benefício da igreja e do povo, uma forma de influenciar as pessoas. Como você tem usado as suas habilidades, como você tem usado o seu conhecimento,
Somente para encher o seu ego, a sua vida, ou para abençoar o reino do Senhor? É uma pergunta a se fazer, né? Como nós estamos utilizando tudo que temos? Como nós usamos tudo que temos? Então, sempre que eu quero adquirir algum bem, eu falo, Senhor, que seja usado para Ti. Sempre que eu vou adquirir um carro, eu falo, Senhor, que seja usado no Teu reino. A minha casa que eu tenho hoje, eu falo, Senhor, que seja usado para o Senhor. Então, a minha casa, quem quiser dormir lá, só levantar, eu quero dormir na sua casa. Vai lá, vai dormir lá. Festa do pijama hoje está tendo lá. Porque é para o reino, é para serviço. A roupa que eu tenho não pertence a mim, pertence ao Senhor. O carro que eu tenho não pertence a mim, teoricamente sim, mas pertence ao reino. A casa pertence ao reino. Tudo que eu tenho pertence ao reino. Nós temos uma mania, um pensamento muitas vezes, de que aquilo que eu estou dando aqui, entregando no altar, né, isso pertence a Deus. Mas nós nos esquecemos que o que ficou no bolso continua sendo de Deus. O que eu estou fazendo com as coisas do Senhor? O que eu estou fazendo com a habilidade que eu tenho para a glória de Deus? O que eu faço com o meu dom? Será que eu guardo o meu dom para mim e não utilizo dentro da igreja? Ou eu utilizo para ganhar mais dinheiro? Como que eu estou utilizando as coisas da minha vida, aquilo que o Senhor me deu? E a igreja primitiva, uma característica que eles tinham aqui, podemos perceber, é essa generosidade, é esse serviço mútuo. Eles vendiam suas propriedades, seus bens, para suprir as necessidades dos irmãos na fé. Pergunta que eu tenho é, quantos irmãos você já ajudou? Quantas pessoas você já ajudou? Eu já tive que viver eu já fui seminarista, né? Alguém já foi seminarista aqui, além dos pastores? O pastor Cristóvão, né? O pastor Eliseu foi seminarista. Mais alguém foi seminarista aqui já? Jonas. Eu fui seminarista, né? Durante 4 anos ali no Palavra da Vida. E a cultura da nossa igreja lá era, você envia o seminarista, primeiro ano ele se mantém, o segundo ano a igreja ajuda 50%, e os últimos anos a igreja abençoa 100%. Então, como se fosse uma confirmação do desejo da pessoa ser pastor mesmo, porque o primeiro ano é muita luta, né? Porque você precisa levantar mantenedor, você precisa arranjar um monte de coisa e tal, e o meu foi em sistema integral, eu vivia lá dentro do seminário. E quando eu vivia lá dentro, eu precisava da ajuda das pessoas, eu precisava que as pessoas fossem generosas comigo. E chegou um dia assim na minha vida, que eu já estava sentindo falta de generosidade. Fazia 3 meses sem generosidade assim. E aí eu comecei a atrasar as parcelas do seminário. E depois de 3 parcelas atrasadas, o seminário pede para que você retorne à igreja, levante o mantenedor de novo, e depois retorne com os mantenedores novamente. E aí eu recebi essa carta na igreja, recebi essa carta por e-mail, né, do seminário. E aí eu fiquei muito chateado. Falei, Senhor, meu Deus, que vida, né? É isso que o Senhor quer de mim mesmo? Então, por favor, me ajuda. Manda alguém generoso na minha vida, por favor. No dia seguinte eu nem fui para a aula, fui meio depressivo assim, meio melancólico, né? Nem fui para a aula, fiquei dormindo na cama falando, Senhor, por favor, o que eu faço da vida? E aí uma pessoa me ligou assim, nunca conheci essa pessoa, assim, conheci depois de um tempo essa pessoa, mas não conhecia ela até aquele momento. Ela ligou de manhã e falou assim, você que é o Nick? Eu falei, sou eu mesmo. Ele, legal, olha, eu ouvi sobre a sua história, eu gosto de abençoar as pessoas, gosto de abençoar seminaristas e tal, e eu ouvi sobre a sua história, vi que você está levantando mantenedor de novo, que você perdeu alguns mantenedores, né? Eu falei, Ela, então, pode contar com a minha ajuda aí, pode colocar a minha ajuda aí, eu vou te ajudar por tanto por mês. Eu falei assim, legal, obrigado, tal, passei o número da conta e tal. Aí, a hora que eu ia desligar, ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu ia te ajudar por um tanto por mês, mas eu sou muito desorganizado com a minha vida. Então, eu não vou conseguir te mandar mês a mês certinho. Eu vou te mandar tudo referente a um ano, de uma vez. E aí, o ano que vem, nessa mesma data, você me liga de novo, que eu vou te mandar de novo, tá bom? Falei, tá bom. Não é normal, mas tudo bem. Daí deu até aquela animada, né? Nossa, cara, um ano todo, né? Aí fui no banco, na época não tinha o Pix, as coisas que nós temos pelo celular, né? Estava ainda num processo ali. Aí eu fui no banco, olhar o dinheiro, era o valor exato dos 3 meses, com o valor que ela ofertou na nossa vida, né?
Então isso é uma função de generosidade de uma pessoa que ama a Deus, que se dedica ao Senhor, que estava em oração, que estava em comunhão com a igreja e percebeu que havia uma necessidade, sensibilizada pelo Espírito Santo, ela decidiu abençoar a gente. A gente pagou os 3 meses e o Senhor sustentou mais durante todo o tempo ali no seminário. Então essa é uma das histórias de várias ali, como seminarista que eu vivi. Eu era uma pessoa que, como eu sempre vim numa família muito pobre, eu falei assim, cara, eu não vou ficar nunca mais... nunca vou ficar mais pobre, não quero mais ser pobre na minha vida, que pobre é muito difícil, né? E eu tinha uma cultura ainda que meu pai era alcoólatra e tal, eu falei, não quero isso pra minha vida e tal. E aí eu era bartender, trabalhava na noite, uma empresa de eventos e tal, e eu vivia com isso, e graças a Deus, né, eu tive um bom status social ali por causa da empresa. E aí, sonho de toda pessoa, né, quando vai morar sozinha, enchia a geladeira de Yakult, né, de Danone. Aí eu chegava nos Yakult, tomava um monte de Yakult e falava assim, aí mãe, agora não é só mais um não, agora é 6, né. Ficava com dor de barriga, né, a mãe fala que dá dor de barriga, né. E aí eu vivia tudo aquilo. Quando eu fui para o seminário, no seminário, chegou esses momentos de necessidade. E é os momentos que você confronta a Deus, né, fala, Deus, estou aqui te servindo, pô. Estou dedicando a minha vida, né, para aprender do Senhor, para servir ao Senhor. E o Senhor vai deixar faltar Yakult, brincadeira. Vai deixar faltar o feijão, né, que eu não comia arroz sem feijão. Aí um dia eu voltei da aula, daí minha esposa falou assim, olha, é só arroz hoje, farofa. Falei, não desce, não passa na garganta, precisa de um caldinho, né. Ela joga água, brincadeira. Aí... eu comecei então a comer ali o arroz com a farofa ali para aprender, né? E eu aprendi muito com aquilo, mas um dia revoltado com Deus, orando para Deus assim, falando, Deus, não aguento mais esse negócio aqui, comendo só arroz, né? Quem come só arroz, né? Ficava revoltado assim, bravo com Deus. Aí chegou uma pessoa da nossa igreja lá, aí buzinou e falou assim, cara, eu vim te visitar, tal, como você está? Falei, bem, né? O Senhor tem trabalhado muito no meu coração aqui. Não, eu estou bem. Eu falei assim, não, é que eu estou com os negócios lá no carro lá. Vamos lá, que se você me ajudar a descer lá. Eu falei, tá bom. Aí ele chegou, abriu o porta-mala assim, cara. Tinha uns 5 sacos de feijão assim. Aí Deus falou assim, toma, trouxa, né? Aí ele abriu assim, peguei os feijões assim, e falei assim, Deus, fui ingrato, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque essas pessoas que foram generosas foram pessoas influentes na minha vida, que prestaram serviço na minha vida, que prestaram serviço no reino de Deus. Porque se hoje eu estou pregando aqui hoje, se hoje eu estou cuidando de uma igreja, se estou à frente de pessoas hoje, é porque pessoas, igreja, foi generosa, prestou serviço, cuidou, construiu uma igreja, abençoou a minha vida. Então é importante para que a doutrina continue sendo proclamada, para que o evangelho continue sendo falado, que pessoas sejam generosas e prestem serviço às suas igrejas. Eu fico muito feliz quando eu venho aqui na igreja de Suzano e vejo que tem quadra de futebol para os adolescentes, para os jovens, né? Para os senhores também, né? Para os homens aqui dessa igreja. Tem lá lugar para aprender sobre bicicletaria elétrica. Tem um monte de coisa aqui. Isso é muito interessante. Isso é muito importante. É característica de uma igreja generosa e que presta serviço. E que possamos continuar assim. O que você pode ensinar, né? O que você pode dar na igreja? O seu tempo pode estar aqui. Se você é psicólogo, já procurou o pastor, alguém aqui de repente falou assim, olha, eu posso abrir meu consultório toda quarta-feira para atender as pessoas que precisarem de atendimento psicológico. Eu já tive depressão profunda maior e tive que depender de psicólogo e psiquiatra. Então eu sei o que é necessitar de uma ajuda profissional. Às vezes você é um profissional aqui na igreja e poderia estar fazendo isso hoje. Às vezes você é uma pessoa que é professor de educação física e está aqui com uma quadra para você dar aula de futebol, né, para uns pernas de pau igual eu, que um dia gostaria de jogar futebol. Precisa fazer um futebol dos pastores, né, seria legal. Então, são coisas que nós precisamos utilizar a nossa vida, o nosso tempo, né, para generosidade e serviço. Então, precisamos cultivar esse coração generoso.
O coração que dá, que se doa, disposto a compartilhar os seus recursos. Eu fui na casa de uma tia essa semana da minha esposa, que a gente foi viajar, estava de férias, e aí ele viu que a minha barba estava muito bagunçada, né? Estava muito assim, estava de férias, né, pô? Tava com cabelo grande, né, barba grande. Aí eu assim, cara, você não cuida da barba não, né? Não, eu cuido. Aí eu assim, não parece, vou te dar uns kits de barba aqui. Aí me deu um monte de kit de barba. Falei, caramba, que generosidade, estava precisando de uns kits de barba. Então, eu estou falando coisas simples aqui, né? Que às vezes nós podemos prestar serviço às pessoas da nossa igreja, para que o evangelho continue sendo tangível na vida das pessoas. Então devemos buscar essas oportunidades uns com os outros. As pessoas ficam esperando o pastor, o líder chamar, né? Falando assim, ó, vem cá, vem pegar pela mão, vem fazer não sei o quê. Não, pô. Se você sabe, procura a liderança. Fala, olha, eu sei fazer isso, me ajuda, eu quero servir, quero prestar serviço na igreja. Olha, eu sou uma pessoa que trabalha com administração, posso ajudar na administração da igreja. Eu sou uma pessoa que coordena uma recepção de algum lugar, tal. Eu posso ajudar aqui na coordenação. Eu presto a recepção no meu serviço, eu posso ajudar aqui na recepção. Eu gosto de lidar com criança, fiz letras, fiz não sei o quê. Posso ajudar a desenvolver um currículo, né? Um currículo infantil aqui na igreja, como se fosse salinha mesmo, vai se formando, vai ganhando convitinho, um monte de coisa, né? Então são várias coisas que nós podemos fazer. John Stott fala que a generosidade é a expressão prática do amor ao próximo. Como eu me sinto amado quando as pessoas são generosas com a minha vida? E como você pode demonstrar amor e amar quando você é generoso com o outro? Ela envolve dar não apenas dos nossos recursos financeiros, mas também do nosso tempo, talento e cuidado. Então a pessoa que investiu na minha vida, ela despendeu o tempo, o conhecimento, o crédito celular dela, na época não tinha WhatsApp assim, né? O tempo do celular dela, né? E na época era caro, tinha que ser depois da meia-noite para dar só só uma taxa só, né? Então isso é ser generoso. Como você está com sua generosidade hoje? Como está a sua vida com isso? Como está a sua prestação de serviço? Você está sendo crente sentado, salvo e satisfeito? Ou está envolvido em todo o trabalho? Você está trabalhando, se dedicando no crescimento da igreja, na proclamação da doutrina? Como está isso em sua vida hoje? Quando eu penso em generosidade, eu lembro da minha mãe também. Não tem como lembrar da minha mãe. Minha mãe fez várias situações de generosidade na vida, né? Mas essa generosidade foi uma generosidade meio forçada. Eu era uma pessoa muito egoísta, né? Quando era criança. Toda criança é assim. Eu vejo minhas filhas, por exemplo. Tá tendo festa de pijama lá, daí tá distribuindo marshmallow, minha filha, não, é tudo meu, né? Ela assim, é tudo meu, quero comer tudo, tal. E aí, eu fiz isso uma vez com ovo. Tava eu e meu primo, aí minha mãe fez 2 ovos, falei, não, é tudo meu, joguei no meu prato. Ela, você quer ovo? Vou ser generosa com você então, tá bom? Ela foi lá e fritou uns 10 ovos. Colocou na mesa assim, pronto, agora come os 10. Enquanto você não sair da mesa, enquanto você não comer tudo, você não sai dessa mesa, né? Prática de generosidade na minha vida ali, forçada. Muitas vezes nós estamos fazendo isso dentro da igreja, forçando pessoas por causa do egoísmo dela. Mas não é assim. Nós devemos forçar as pessoas, ou ensinar as pessoas a serem generosas, não forçando, mas mostrando que há amor no dividir, no compartilhar. Muitas vezes ele fala assim, você quer cuidar da recepção, então fiquei sozinha, aí deixa a pessoa sozinha na recepção, né? Isso é errado. Nós devemos grudar na pessoa e falar assim, querida, olha, daqui é um reino, é uma igreja, né? São várias pessoas, aqui é um corpo. Se você ficar só com um dedo, não vai funcionar muito bem. Então, para que o seu corpo ande, para que ele funcione, você não vai ficar sozinho, esse ministério não é seu, pertence a uma igreja. Então é importante no serviço do reino que você divida as suas tarefas, divida e compartilhe o serviço, para que a igreja continue crescendo. E isso dá muito confronto nas gerações, né? Porque as gerações passadas, uma geração muito racional. É uma geração que pensa muito. E a geração atual é uma geração muito emocional, né? De muita emoção. Muito sensível.
uma geração que é motivada pelas emoções. E muitas vezes dá os conflitos de geração para geração. E esses conflitos são gerados, muitas vezes, geram, muitas divisões. Então, como que isso pode ser rompido? Olhando para Cristo. Cristo é o centro das nossas vidas. O centro do serviço, da prestação de amor, da prestação de se doar, de se dar, de servir. É dessa forma que a gente vai mudando as coisas que dentro da igreja. Terceiro e último ponto, para concluir aqui, a adoração e testemunho contínuo. A adoração e testemunho contínuo, é isso que nós lemos aqui no final. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, a adoração e testemunho contínuo na igreja, ela precisa continuar. Nós nos esquecemos de falar das coisas boas que o Senhor nos faz, das alegrias que Deus nos traz, das coisas boas que Ele faz em nossa vida, das curas, dos milagres, dos acontecimentos, dos sustentos, dos livramentos. Nós não temos mais oportunidade para essas pessoas. As pessoas já não falam mais na igreja, não compartilham dessa alegria, muitas vezes nem adoram dentro da igreja mais, não cantam louvores ao Senhor, não cantam hinos. Eu vejo a dificuldade de um músico que fala assim: olha, agora só a igreja. Aí a igreja que ensina, vamos lá, igreja, precisa dar uma forçada, porque as pessoas não querem mais fazer essa adoração muitas vezes. É uma geração, são pessoas que não querem mais estar unidas, cantando, e é tão bonito quando tem aquela mensagem à capela, aquele louvor à capela. Quem está aqui na frente até arrepia, Nossa, que bonito, que beleza, Aquela igreja que não para de cantar, que não para de louvar. É maravilhoso, um olhando para o outro, trazendo alegria, falando: olha, o Senhor é bom. Não, mas eu estou triste, mas Ele é bom. Olha as coisas boas que Ele já te fez. Traz à memória as coisas legais que Deus já fez para a tua vida. Consegue adorar a Ele por isso? O Senhor já fez muitas coisas boas na minha vida. Transformou minha família, transformou minha vida, trouxe cura às minhas filhas, sustentou eu em minhas necessidades. O Senhor é muito bom. Como negar ou como distanciar de um Deus tão bom, que nunca nos fez nada de mal? Nós nos esquecemos de Deus diariamente, mas Ele nunca nos esqueceu de nós. O Senhor é fiel a cada um de nós. Apesar de nossas falhas, apesar dos nossos esquecimentos, das nossas esquizofrenias espirituais, o Senhor continua de braços abertos, falando: olha, meu filho, eu te perdoo. Eu te purifico de toda impureza e eu te dou todo o perdão. Esse Deus é maravilhoso. E quando eu olho para Deus, não tem como não ter um coração grato a Deus por ter transformado a minha vida, por ter trazido cura à minha vida, cura espiritual à minha família, que veio de uma família espírita, de candomblé, de toda essa bagunça toda, e hoje adora a Deus, transformada por Deus. Eu vi a minha família destruída, eu vi meu pai tentar matar minha mãe na minha frente, eu vi um pai alcoólatra jogado na rua várias vezes, e o Senhor transformou a vida deles. E eu tenho alegria em contar e compartilhar desse testemunho. Eu fiquei 40 dias com as minhas filhas na UTI, onde o médico desenganou a gente 3 vezes, falando: olha, pode chamar a família aí para despedir, que não tem mais o que fazer. E o meu pastor ficava: não, de jeito nenhum, o Senhor vai trazer cura. Não, de jeito nenhum, o Senhor vai cuidar delas. Ele ia lá, orava por elas, elas estavam lá em Campinas na época, ia lá, orava por elas de madrugada, tudo, e hoje elas têm 4 anos. O Senhor é bom. Você não merecia salvação e o Senhor deu. O Senhor é bom. Pensa na sua vida passada, quem você era e quem você é hoje. O Senhor é bom.
Era essa alegria que eles tinham em compartilhar e testemunhar e adorar a esse Deus. Essa adoração era contínua. Fala a verdade, quando você está feliz, o que você faz geralmente em casa? Limpando a casa, alegre pela sua casa. Canta. Quando nós estamos com Deus, qual deveria ser as nossas ações? Qual deveria ser a nossa principal ação quando nós estamos com Deus? Cantar louvores ao Senhor. Pois o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo Deus é bom. Então devemos buscar essa vida de adoração autêntica, real, pois Deus é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus presente. É esse daí que vem o nome da minha filha, né? Da Eloá, vem de Elohim, que significa Deus forte, Deus poderoso. Manu, de Emanuel, Deus conosco. É esse Deus que é presente em cada vida aqui. E é esse Deus que te chama a ser um influente, de geração em geração. Prestando então o quê? Prestando a comunhão, prestando o ensino, prestando o serviço, sendo generoso, adorando e louvando o seu nome. E a verdadeira adoração vem como? A verdadeira adoração é quando a essência de quem somos e o que fazemos se encontra com a essência de quem Deus é e o que Ele faz. Isso resulta em uma vida de testemunho, que reflete o caráter de Cristo. Então, essa verdadeira adoração se dá quando eu percebo quem eu sou. Pecador, falho, dependente de um Deus tão verdadeiro e forte, poderoso. E aí quando essa adoração, eu entendo quem eu sou, ela se encontra com a essência bondosa de Deus, com o poder do Senhor, eu percebo que Ele é bom e tudo o que Ele faz resulta na minha vida em testemunho, reflete o caráter de Cristo. Cristo é glorificado por meio de nossas vidas, porque Ele é bom. Então, assim como a igreja primitiva, essa igreja aqui, a igreja mãe, da maioria das igrejas da cidade, se não todas, tem um legado de fé e influência. Tem um legado na minha vida. Tem um legado na vida de cada um aqui. Que esse legado continue de geração em geração, de ano em ano. Que essa igreja não chegue aos 200 anos, porque eu quero que Cristo volte antes, mas se Ele não voltar, que ela permaneça viva, feliz, alegre, influente e principalmente com muita fé num Deus real, vivo e poderoso. Louvado seja Deus por isso. E hoje, comemorando esses 97 anos de existência, somos chamados então a fazer o quê? A renovar o nosso pacto com Deus. A renovar a nossa aliança com o Senhor, falando: Senhor, eu me comprometo a continuar sendo influente, a continuar tendo fé, que o Senhor vai fazer com que o Teu nome continue crescendo, que o Seu nome continue sendo conhecido, que a Sua doutrina continue sendo proclamada em todos os lugares, por meio de um ensino sólido, por meio de uma comunhão da igreja, por meio da valorização do ensino da palavra de Deus, da generosidade, do serviço, da adoração, do testemunho, sendo luz e sal dessa cidade e do mundo, se possível. Para concluir, ao refletirmos sobre a história de influência de nossa igreja e dessa igreja, somos desafiados então a avaliar o nosso compromisso com Ele. Com Ele quem? Com Cristo. Como está seu compromisso com Cristo hoje? Com o que você está mais preocupado? Em buscar o reino de Deus e sua justiça? Ou em desenvolver o seu reino? Com o que você está mais preocupado hoje? Como membro dessa comunidade, qual tem sido a sua contribuição para o crescimento e desenvolvimento dessa igreja? Qual tem sido sua contribuição para o discipulado das pessoas mais jovens dessa igreja? Qual tem sido a sua contribuição
para o serviço nessa igreja, para o crescimento espiritual das pessoas dessa igreja, ou do teu bairro, ou da tua cidade, ou do teu vizinho, ou da tua família. Qual tem sido a sua contribuição para isso? Para a proclamação do Evangelho, quantas pessoas você tem alcançado por meio do Evangelho? Por meio dessas boas novas, da boa notícia. Que boa notícia que é essa? Você não precisa mais viver com culpa, com peso. Você não precisa mais viver com medo de Deus, pois Ele já não é mais o teu juiz, mas o teu Salvador, o Deus da sua vida, o Deus de transformação, o Deus que te influencia para o que é bom. Que essas perguntas nos levem então a uma ação prática agora. Que você saia daqui agora motivado a ser diferente, a não ser uma pessoa sentada, salva e satisfeita, pois isso não combina com o reino de Deus. O que combina com o reino de Deus é uma pessoa que vive em comunhão, que vive o ensino, que vive a generosidade, o serviço, a adoração e o bom testemunho do que Deus faz em nossas vidas. Que essa seja a nossa meta. Que você ainda hoje pense em quem você pode ajudar. Que você saia daqui hoje, convide alguém para comer uma pizza, comer um lanche na sua casa, bater um papo, orar pelas pessoas. Quem são as pessoas? Ah lá, o outro já está chamando aqui, ó. Vamos comer uma pizza lá em casa hoje. Essa é a vida, é a alegria, é a comunhão. Não tenha medo. Não tenha medo do julgamento. Não tenha medo de quem você é. Não tenha medo do Senhor, pois Deus é bom. O temor que nós temos é de gratidão, da grandeza, de quem Ele é. Mas somos todos pecadores, buscando e alcançando, pessoas imperfeitas, adorando um Deus totalmente perfeito, que nos capacita a viver a perfeição do reino dEle, para a glória dEle. Que assim seja a nossa vida, que assim seja todo o legado dessa igreja, até que complete 100, 200, 300 anos, não sei, mas que nós possamos nunca abandonar a fé e a influência transformadora do reino de Deus. Baixe a cabeça dos seus olhos, quero orar por vocês. Talvez diante dessa pregação você tenha percebido que você tem falhado com Deus, que talvez você esteja 10, 15, 20, 30 anos nessa igreja e tenha talvez abandonado a comunhão, o ensino, tenha abandonado o serviço, a generosidade, tenha abandonado talvez a adoração a Deus, tem mais reclamado e murmurado da vida do que tem sido grato. Talvez você tenha deixado de testemunhar do amor de Deus na vida de outras pessoas ou da sua própria família. Se você se encontra nessa condição, peço para que você coloque a mão no coração simbolicamente e fale: Deus, olha, a partir de hoje eu tenho um novo compromisso com o Senhor. Senhor, que o meu coração a partir de hoje seja renovado pelo primeiro amor. Que eu tinha desejo, Deus, de fazer o teu nome conhecido, eu tinha desejo de ficar o dia todo na igreja, eu tinha desejo de aprender tudo do Senhor, eu tinha desejo de fazer tudo por Ti, Pai, mas sei lá, me perdi em algum momento. Mas a partir de hoje eu quero ser diferente de novo. Senhor, coloca no meu coração alguém que eu possa prestar um discipulado, prestar apoio, prestar ajuda. Me mostra um ministério, Deus, que eu possa ajudar, auxiliar. Por favor, me ajuda, Deus. Mas eu quero um novo compromisso com o Senhor a partir de hoje. Se você já é uma pessoa envolvida, eu também peço para que você fale: Deus, olha, continue me dando força, que eu quero continuar trabalhando. Quero continuar vendo mais igrejas sendo construídas. Quero continuar vendo mais pessoas sendo transformadas, mais pessoas sendo salvas, famílias sendo restauradas. Deus, eu quero ver jovens tendo filhos. Eu quero ajudar esses jovens a criarem seus filhos no caminho do Senhor. Deus, por favor, usa a minha vida. Faça esse compromisso com Deus hoje, para que quando você complete 100 anos de igreja, você lembre: nossa, eu fiz esse compromisso e hoje eu estou vendo os frutos. E os frutos são maravilhosos de serem colhidos.
Senhor, obrigado, Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua grande misericórdia, pelo Seu grande amor com as nossas vidas, Pai. Senhor, eu Te louvo por cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Não é à toa que cada um veio aqui, Senhor. Não é por acaso que cada um está aqui. É porque o Senhor o trouxe, ó Pai. É porque o Senhor tem um propósito em cada vida aqui. E eu Te peço para que o Senhor continue abençoando cada família aqui representada. Senhor, que o Senhor continue suprindo as suas necessidades. Que o Senhor continue suprindo a sua vida espiritual, trazendo crescimento para cada um aqui, Senhor. Por favor. E que o Senhor use, Senhor, cada pessoa aqui como um instrumento do Teu reino, ó Pai. Para que a Tua igreja, para que o Teu nome, para que a Tua salvação continue sendo anunciada, ó Pai, de geração em geração, de ano a ano, de dia a dia, ó Pai, para que mais e mais pessoas sejam acrescentadas no Teu corpo, ó Pai. Por favor, Senhor, que a Tua boa mão esteja repousada sobre cada lar aqui, os livrando de todo e qualquer mal, ó Pai. Há pessoas com a mão no coração, colocaram a mão no coração, fazendo um novo compromisso com o Senhor. Que essas pessoas, ó Pai, sejam sustentadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para realizar a Tua obra, a obra de grandeza, a obra de transformação, de salvação, de influência, de fé. Por favor, Senhor, Te clamamos, ó Pai, clamamos pelo Teu nome, para que a Tua obra continue sendo realizada em nosso meio, Senhor. Por favor. Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela marca que essa igreja tem em nossa cidade, ó Pai. Uma marca de uma igreja que frutifica. Uma igreja generosa. Uma igreja que Te ama, Te teme e Te adora, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos vocês.